Perfeito? Corta essa porra aí. Vamos lá de novo. E aí, tranquilo? Pensou no que você escreveu aí? Fala pra mim, faz o seguinte, lê pra mim aí. Lê do meio pro final. Isso, quase isso aí. Você conserta aí que tu errou, mas tá tranquilo. Você tá na oficina, você vai aprender agora. O que seria uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma região, tá? Uma região mais rebaixada, uma região um pouco depressiva, que drena água, tira a água do rio principal, dos seus afluentes e subafluentes. O que seria isso, Johnny? Imagina uma bacia de roupa. Não tem bacia de roupa? Beleza. A tua mãe não deixa a tua roupa de molho? Então imagina uma bacia que você vê que ela é mais profunda. Se jogar água ali, ela vai acumular. Então você está falando que bacia hidrográfica é uma área que acumula água. Perfeito. Mas da onde vem essa água para acumular? Normalmente tua mãe abre a borracha, enche ali. Perfeito? A torneira. Mas agora eu vou imaginar no meio da natureza. Eu tenho uma área rebaixada. Da onde vai vir para alimentar essa bacia? Um rio principal. Perfeito? Um rio principal vai vir alimentar essa bacia. É igual eu tô com a minha bacia de roupa, tô botando ali. Quem alimenta aquela bacia de roupa ali? É a água que vem do cano, perfeito? A água que vem pelo cano é como se fosse o rio principal. E aí eu tenho os afluentes. Afluentes são outros locais que abastecem esse teu cano. É como se fosse todo um sistema de engrenagem. Um vai alimentando o outro até chegar à bacia hidrográfica, perfeito? Então, bacia hidrográfica é uma região que drena a água de um rio principal, dos seus afluentes e subafluentes. Outro exemplo aqui para você ver. Meu corpo. Vou imaginar que essa parte central aqui, perfeito? Da cabeça ao pé, a parte do tronco, seria o rio principal. Tranquilo? Esse rio principal aqui, ele é alimentado por um afluente. Esse é meu braço. Por isso que falo braço do rio, porque ele é o afluente. Essa água está vindo de outro divisor de água. Está vindo de um outro pico, de uma parte mais alta. Choveu lá, a água corre até chegar ao meu corpo principal. Agora eu vou imaginar, calma aí, aqui ó. Vamos imaginar que eu tenho isso aqui ó. Isso aqui é uma estopinha, não é um bicho não, tá? Olha aqui, rio principal, afluente e subafluente, tá vendo? É como se fosse um galho de uma árvore. Por isso que quando você vê as imagens das bacias, elas são todas ramificadas. Então, um vai alimentando o outro, perfeito? Então, bacia hidrográfica é uma região que drena a água de um rio principal, dos seus afluentes e subafluentes. Não esqueça disso, perfeito? Na minha prova, vai pedir isso? Não vai pedir, mas eu quero que você entenda o que é uma bacia. A bacia, ela pode ter quilômetros de distância. Ela pode chegar de uma margem a outra e você não conseguir nem ver. Aí você começa a entender a importância de estudar a bacia hidrográfica. Por quê? Você vai ver agora nesse capítulo. Perfeito? Se não entendeu, eu vou pedir depois para deixar um desenho bem bonitinho para você. Tranquilo? Show de bola. Vou deixar um esquema. Tem um esquema na tua apostila. Acompanha comigo. Vamos lá. Quando eu vim falar de bacia hidrográfica, tá? Eu tenho que dar logo destaque para a primeira, a maior assim do mundo. Qual é a maior bacia hidrográfica brasileira? Eu já coloquei até no bizu. Você não está no nosso Instagram, você não viu? Segue a gente lá, Oficina Militar, perfeito? Tem vários bizus do João, da Andréa, do Vitor Mota, porra, do Rafa, a equipe toda aí dando vários bizus. Então vem lá. Quando eu vou falar de bacias, lembrando, eu vou separar essa aula em vários módulos. Por quê? Cada bacia tem uma característica, são muitas informações. E é nessas informações que são geradas suas questões. Perfeito? Então, quando a gente vem falar de bacia, eu tenho que dar logo a referência da maior bacia hidrográfica do mundo. A maior bacia hidrográfica do mundo se chama Bacia Amazônica. Ela é a maior do mundo. E tem também o maior rio do mundo. Quer ver um macete? Toda vez que fala de uma bacia, o rio principal gera o nome dessa bacia. Quer ver o exemplo? Maior bacia hidrográfica do mundo, Bacia Amazônica. Qual é o nome do rio principal que alimenta
essa bacia? Rio Amazonas. Então você sempre tem esse link, que isso faz você entender um pouco melhor. Então quem alimenta essa bacia é o Rio Amazonas, e com seus afluentes e subafluentes. Então a primeira característica da bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Lembra que eu falei de divisor de água? Como é importante você compreender o que é um divisor de água e como isso gera uma consequência positiva para uma bacia? Vem aqui, eu fiz esse desenho lindo do nosso território brasileiro, perfeito? Onde eu tenho o Rio Amazonas, perfeito? O Rio Amazonas, ele tem a sua nascente vindo do Peru, perfeito? Ele vem do Peru, vem percorrendo todo o território brasileiro. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Mas olha aqui que eu vejo, eu tenho o Rio Amazonas. Mas o Rio Amazonas, ele é cercado por elementos chamados divisores de água. Ao norte, eu vejo o divisor de água chamado Planalto das Guianas. Então eu tenho um relevo mais alto. Olha minhas montanhas aqui. Cara, ridículo, né? Parece um triângulozinho, mas é a forma do pessoal de geografia esboçar o seu planalto. Então ao norte eu tenho um Planalto das Guianas. Então se eu já tenho um divisor de água aqui, a água corre daqui, ó, vai percorrer todo o Rio Amazonas. Já mais ao sul do Rio do Amazonas, eu tenho o Planalto Central, onde tem Brasília. Por isso eu falo assim, no Planalto Central é pela localização. E mais na parte oeste do Rio Amazonas, eu tenho a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes. Então você pode perceber que o Rio Amazonas está cercada por divisores de água que vai levar a água para alimentar o Rio Amazonas. Do Planalto Central choveu, a água corre para cá. Planalto das Guianas choveu, vem para cá. Da Cordilheira ali, derretimento, vem para cá. Então você vê que a posição estratégica da bacia do rio faz com que seja a maior bacia hidrográfica do mundo. Então ela pega toda essa parte, chega até outros países vizinhos. Tanto que, quando eu falei de leito, existem partes do Rio Amazonas que você, de um lado do leito, você não consegue nem enxergar o outro, de tão distante que é. Tem um trecho ali que ela marca 24 quilômetros. 24 quilômetros de um leito. Eu tô aqui, ó. O outro leito tá 24 quilômetros. É muita coisa, gente. É muita coisa. Pega um ponto de referência da tua cidade, do teu estado, alguma ponte, que aí você faz essa noção, perfeito? Aí tu fala assim, caraca, é muita coisa. É verdade. Se você não sabe essa parte de medida, professor de matemática, André, Joãozinho aí, a Aline vem com tudo. Ou pede aí, manhã, quanto é 24 quilômetros? Ela vai falar, daqui até o supermercado 7 vezes. Show! Então, para você ver a dimensão dessa parte da bacia amazônica, perfeito? E aí o que acontece? Eu quero que vocês associem sempre bacia hidrográfica, tá? Com alguma produção energética. Por quê? Quando eu tenho água, eu posso gerar energia. Pode? Não. Presta atenção no que eu falei. Toda vez que eu tenho água, eu posso gerar energia? Depende. Quer ver o exemplo? A maioria dos alunos erram essa ideia. Sabe por quê? Fala assim, Brasil, porque o Brasil é um país muito rico em questão energética, porque tem muita água. Calma aí. A Europa tem muita água? Tem. Mas por que ela não é uma potência em hidráulica? Porque ali o relevo é de planície. Então, olha a maldade. Então, você está falando para eu associar bacia hidrográfica, geração de energia com relevo? Sim, são todos os assuntos estão o quê? Entrelaçados. Por isso que eu estou falando, relacione bacia hidrográfica com geração de energia com relevo. Onde eu quero chegar? Comparando o Brasil com a Europa tem água, mas seu relevo é plano. Não tem como gerar água, porque a energia é gerada a partir da queda da água. Eu vou represar essa água, é fazer tipo uma barreira, a água vai acumular, vou criar uma usina para aproveitar a queda dessa água. O Brasil já é o contrário. O Brasil tem muita água e tem um relevo predominante de planalto. 64% do relevo brasileiro é predominante de planalto. Então eu tenho uma combinação de água e queda. Então eu posso ser o que? Uma potência. E o Brasil é uma potência nesse tipo de geração de energia. Então por isso que eu falo,
lembre-se de cada bizu que eu estou te dando. A primeiro tempo, ó, relacione, identifique, corresponde. Olha como você tem que ter essa maldade. Nossa, Johnny, é muito difícil. Não é difícil. Eu estou te dando já o bizu macetado. Você não tem que fazer isso. Eu já estou te dando macetado. Perfeito? Então, quando a gente fala assim, ó, grande exploração para essa geração de energia, é por conta do grande volume de água e por conta das quedas que estão em todo o seu entorno. Existe um projeto de Furnas de construir mais de 60 usinas ali. Mas aí o aluno fala, nossa, Johnny, é aquelas usinas grandes, gigantes? Não, são usinas chamadas de pequeno e médio porte. Não são conhecidas como aquelas usinas gigantes, como do Paraná, Belo Monte, Girau, Curuí. São usinas menores que eu aproveito essa queda dessa água. Caraca, Johnny, é muita informação. É claro, mas vamos tranquilo, dá aquela respirada, dá aquela mexida, faz... Então, beleza. E aí, outra característica que você tem que saber. Dentro dessa bacia, quem já pegou essas características, o rio principal dela, o rio Amazonas, ele é usado como uma via de circulação. Isso é muito importante. Como assim, Johnny? Rio de circulação. Na sua cidade, onde você esteja, perfeito? Se for uma área urbana, como você se desloca do teu trabalho, do teu colégio para o seu trabalho? Através de vias de transporte. Você vai ali, pega o ônibus, pega o trem, isso são vias. Já na região ali da Amazonas, perfeito? O rio ele tem uma importância fundamental de circulação e de desenvolvimento. Porque eu não tenho estrada no meio da floresta. Eu uso o rio como deslocamento. Eu ligo ali o barquinho. É importante, você não tem essa visão. Mas o morador local ele vai rir para mim ali. Eu tenho alunos ali do Pará, eu tenho alunos do Amazonas, eu tenho até alunos do Acre que vai falar, é verdade, mas o pessoal do Sudeste não sabe? Não, vice-versa. Aqui a gente tenta botar todo mundo por igual. Então pensa nisso aí. Então o rio, além de gerar energia, é uma via de circulação de pessoas. Isso é muito importante. Então não esqueça disso aí, perfeito? E aí também eu quero que você pegue uma maldade. A nascente do rio Amazonas não é brasileiro, perfeito? Ele vem do Peru, tranquilo? Ele vem do Peru, Johnny, vem do Peru. Quando ele tem ali no período ali, ele vai descongelando, pinguinho por pinguinho. Lembra que eu falei da geladeira congelada? Você abre ali, ela vai pingando. Ali, quando você tem uma queda da temperatura, vai derreter o gelo. Derretendo o gelo, esse gelo vai alimentar um rio no Peru e esse rio vai vir alimentar o rio Amazonas. Então não é um rio 100% brasileiro. A gente precisa dos nossos parceiros para que possa continuar alimentando esse rio. Então ele vem do Peru, quando tem um processo ali, descongelou um pouquinho ali as geleiras da Cordilheira dos Andes, vai derretendo até chegar aqui o rio Amazonas. E eu não sei se você já ouviu o famoso Rio Negro Solimões. É a dupla sertaneja. Sim, essa dupla sertaneja veio com uma ideia de uma referência desse rio, que é o famoso encontro das águas dos rios. Que é o quê? Quando essa água vem derretendo e aí entra no território brasileiro, entrou no território, se chama Rio Solimões, perfeito? Quando a água chega no território brasileiro, é como se tivesse uma nova identificação. Chegou, opa, toma aqui, sua identificação. Entrou no território brasileiro, agora tu é brasileiro. Quando ele entra aqui, vai percorrendo até o Oceano Atlântico. Caraca, Johnny, vem daqui, vem vindo, até sair no Oceano Atlântico, sim. E aí você percebe que o relevo brasileiro, ele vem não só o relevo brasileiro, mas ele vem da parte mais alta para a parte mais baixa. Por que eu estou afirmando isso? Que a água sempre vai correr da parte mais alta para a parte mais baixa. Você pode fazer essa prática na sua casa. Você joga água no teu quarto, se a água acumulou, o chão está todo nivelado. Agora, se tu joga água e a água corre, isso acontece você lavando alguma parte da tua casa. A água vai acumular, quer dizer que ali tem um desnível. Isso é o que a água sempre vai percorrer o caminho mais rápido para a parte mais baixa. Então já dá para perceber que o relevo vem com uma escadinha.
para desaguar aqui. Então, voltando aqui, a água entra no Brasil, território brasileiro, Solimões. Quando ele está chegando ali perto do Oceano Atlântico, ele vai encontrar com o Rio Negro, perfeito? É uma imagem muito bonita, você consegue visualizar, você consegue distinguir o que é um ou outro, perfeito? No nosso material tem uma imagem, veja aí a nossa imagem, que você vê que a tonalidade da cor é diferente. É muito maneiro. E aí acaba se misturando, perfeito? Então essa é a ideia aí que é muito válida. E lembra que eu falei? Vamos relacionar, tá? Bacia hidrográfica com geração de energia. Lembra disso que eu te falei? Então, relaciona bacia hidrográfica do Amazonas com uma usina ou duas, sempre. Qual é a usina que eu quero que vocês peguem nessa ideia aí? Belo Monte, perfeito, que estava no final da conclusão em 2012. Por que eu estou falando de 2012? Porque é a última referência do seu livro, do Demétrio Magnoli. Ele dá a referência de 2012. Então, Belo Monte é uma referência da região norte, da bacia amazônica, e a outra seria Giral. São as duas maiores, as duas maiores referências a partir dessa bacia amazônica. Perfeito? A gente fecha nesse bloco aí, vamos com tudo. E lembre-se, vai beber a tua água, dá aquela respirada, que é bom para hidratar, é bom para a pele, para o cabelo e para tudo. Vamos lá juntos, sargentos! Puf!